Olá, vamos ao exercício 10. Determine em função de x, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa no triângulo abaixo. Então, esse aqui é um triângulo do tipo retângulo. A gente tem aqui um lado em que eu tenho 90 graus simbolizados. Eu tenho aqui um ângulo alfa, tá? O qual ele pede aqui todas as relações trigonométricas. Então, aqui, nesse momento, a gente vai revisar aqui o conceito de relações trigono. Achei que ia caber, mas não ia. Relações trigonométricas, tá? Então, a gente vai conseguir fazer uma boa revisão desse conteúdo nesse momento, nesse exercício, tá? Teve dúvida, volta lá na teoria, revisa mais a teoria, né? Olha os exemplos que já tem resolvido dentro do nosso livro texto. Vamos, então, resolver esse daqui. Então, ele pede seno de alfa. O que é seno? Seno vai ser igual ao tamanho do cateto oposto, oposto. Oposto ao quê? Ao ângulo, dividido pelo comprimento da o quê? Da hipotenusa, tá? Então, cateto oposto ao ângulo, ou seja, esse comprimento, e a hipotenusa que tá aqui, tá? Agnes, mas ele não deu essa hipotenusa. Calma, a gente já vai achar. Vamos ver quem é cosseno. Cosseno é o cateto. Opa. Adjacente. Tá? Adjacente. O que é adjacente? Juntinho. Então, é esse cateto aqui, ó, esse lado aqui, tá? Dividido pelo comprimento, né? O comprimento do cateto adjacente dividido pelo comprimento da hipotenusa. E o que é tangente? Vou colocar aqui embaixo. Tangente, tá? Alguns simbolizam por a letra, aliás, só T e G, tá? Então, alguns livros trazem, né? Só com o símbolo de T e G, ou alguns escrevem tangente, né? Ou tange, tá? Vamos fazer aqui com a mesma nomenclatura que foi dada no problema, tá? Então, a tangente de alfa, ela nada mais é do que cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ok? Ok. Então, a gente já tem aqui... Vou diminuir só um pouquinho para não ficar muito grandão. A gente já tem aqui alguns direcionamentos, né, do que é cada um, revisando, né, esse conceito aqui. Bom, como que eu vou achar... Pensa aqui comigo, nesse instante, como que eu vou achar a hipotenusa? Tá? Com o conhecimento que você já teve ali anteriormente, como que eu vou achar essa hipotenusa nesse momento? Para e pensa uns segundos, né? Talvez a gente faça esses vídeos assim mais explicados, né? Para que você pense e raciocine comigo. Como é que eu vou achar a hipotenusa nesse momento? Eu vou usar o quê? O sistema de Pitágoras, né? Eu tô falando aqui de um triângulo retângulo. Então, eu vou usar aqui o sisteminha de Pitágoras. Então, o quadrado
a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu vou chamar, nesse caso aqui, essa hipotenusa, eu vou chamar de H, tá? Nada relativo à altura, mas relativo à hipotenusa. Vou chamar esse comprimento de H. Então, H ao quadrado, ele é equivalente, então, a x ao quadrado, mais 3x aqui, elevado ao quadrado, tá? Então, H ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 3 vezes 3 é 9, x ao quadrado. H vai ser igual a 10x ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, tá? Agnes, recomenda que tire. Vou tirar, tá? Vou tirar o x, vou deixar o 10 na raiz e vou tirar o x aqui. Ok? Então, eu consigo tirar o x que está elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz, ele sai para fora, né, dessa raiz quadrada, ficando aqui numa potência 1, ok? Ficando aqui na potência 1. Então, aqui, essa aqui é a hipotenusa. Olhou? Você entendeu nesse momento? O que a gente fez? Então, a gente precisou entender, né, exatamente como é que a hipotenusa iria ficar, né, qual o valor exato da hipotenusa para conseguir seguir para o exercício, tá? Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto ao ângulo alfa está aqui, é x. Quem é a hipotenusa? É raiz de 10 vezes x, tá? Então, eu consigo aqui cortar esse x com esse outro x. Não vou fazer numa cor tão escura, para você não. Corto esse x com esse outro x. Eu vou ficar com 1 sobre raiz de 10. Agnes, posso colocar isso na calculadora? Posso colocar um número em decimais? Pode, eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou fazer a opção de deixar desse jeitinho aqui. Quem é cateto adjacente? Cateto adjacente é 3x, no caso. 3x. Dividido pela hipotenusa, que é raiz de 10 vezes x. Mesma história, eu consigo cortar aqui esse x com esse outro x. Eu vou ficar com 3 dividido por raiz de 10, tá? Quem é cateto oposto? Bom, a gente já falou, né? Cateto oposto ao alfa é x. Quem é cateto adjacente? Cateto adjacente é 3x. Da mesma forma, eu consigo cortar aqui essas unidades, eu vou ficar com 1/3, tá? Então, aqui, a gente encerra. Ele até deu a opção, né, de deixar em função de x, seno e cosseno e tangente, né? Só que como a hipotenusa, acaba que a gente não teria outra opção. A gente não teria outra opção, né, se não abrir essa hipotenusa. Então, por isso que acaba anulando, né, esse x aqui. E aí eu tenho valores aqui, né, ao invés de ter aquela sopa de letrinha ali que a gente estava habituado a trabalhar anteriormente. Ok? Então, foi isso desse exercício. Uma revisão legal sobre relações trigonométricas. Até mais.